nossa meditação, vamos estar abrindo as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 42 ao 47. Atos 2, 42 ao 47. Essa é a palavra de Deus. O texto fala como viviam os convertidos e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Pai Santo, de novo a presença, queremos te agradecer por mais um momento vivo, Pai, essa reflexão da tua palavra, nesse momento de culto, Deus. Que o Senhor nos abençoe, Deus, nesse momento de meditação da tua palavra, Deus. Que o Senhor venha falar no nosso coração, Pai. Que o Senhor nos use, que nós, Pai, tudo aquilo que não faz parte, Pai, daquilo que nós precisamos te cultuar, Deus. Vem para o nosso coração, nossa mente, tudo aquilo que venha, porventura, atrapalhar a nossa união com o Senhor. E nos ensina, Deus, conforme que cantamos, nesse momento, a tua palavra, Deus, prevaleça sobre a nossa vida. Em nome e por amor de Jesus, nós oramos. Amém. Irmãos, esse texto que nós lemos fala como viviam os convertidos, fala nossos irmãos da igreja primitiva. Onde o pastor nos falou para nós estarmos dirigindo, estarmos à frente hoje do trabalho, da noite. Foi seguinte para estar falando sobre fé, dar continuidade. Eu estava falando sobre fé nesse mês de julho. Eu estava pensando qual o texto que eu ia estar lendo, estar meditando com os irmãos essa noite. Mas Deus estava falando no meu coração que eu precisava falar sobre esse texto. Então eu conversei com o presbítero e ele disse: não, mas esse texto fala sobre fé. Porque se nós não tivermos fé, primeiramente, em Deus, não podemos servir a Deus. Nós servimos a Deus porque temos fé. E nós vamos ver que esses irmãos, eles viveram pela fé em Deus. Um tema muito oportuno, um texto que fala de perto do nosso coração. Avivamento apostólico é a melhor referência da história da igreja, irmãos. A gente não pode ficar só apenas se contentar com o relato, o registro da palavra de Deus, como foram, ou o que aconteceu lá no tempo dos apóstolos, na igreja primitiva, na primeira igreja. É necessário buscar avivamento para quê? Para a nossa igreja, eu digo mais, para a nossa vida. Nós somos a igreja. Então nós precisamos buscar esse avivamento para a nossa vida. Deus é o mesmo ontem, hoje e continuará eternamente.
Ele é o mesmo Deus que governa a igreja, que edifica, que prepara os irmãos para a sua obra no mundo. É Deus que nos edifica, a nós como igreja, que nos prepara, nos dá condições para nós fazermos a sua obra, a obra do Senhor. O trabalho é do Senhor. Os primeiros cristãos deixaram suas marcas. E um desafio para todos, desafio para todos nós, que professamos a nossa fé em Jesus. Interessante que eu creio que não é só comigo que acontece isso, que acontece com todas as pessoas. Às vezes, quando lemos esse texto, principalmente, como viviam os convertidos, como lemos os textos, esse texto e mesmo outros textos, os Atos dos Apóstolos, nós ficamos às vezes envergonhados. Envergonhados por quê? Porque aqueles irmãos sofreram perseguições, sofreram lutas, tiveram tantas dificuldades, mas nem por isso deixaram de louvar a Deus. Pelo contrário, quanto mais perseguição, mais aqueles irmãos se apegaram a Deus. Quanto mais as pessoas perseguiam os cristãos, mais a igreja se fortalecia e crescia. Nós lembramos da morte de Estevão. Quando Estevão foi apedrejado, a igreja foi dispersa. E para o mundo, para as pessoas que não criam em Deus, eles achavam que agora estava tudo acabado. Agora foi a gota d'água, vamos dizer, mas pelo contrário. Aí que a igreja se fortaleceu, as pessoas começaram a se reunir nas casas, e pregavam, confessavam e viviam o Evangelho do Senhor. Então a igreja se expandiu mais e mais através das perseguições. Mas o que nós vamos tirar, podemos estar vendo nessa noite algumas colocações importantes para a nossa vida hoje. Nós vemos aqui no versículo 42. Nós podemos deixar a sua Bíblia aberta, texto, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A primeira colocação que eu queria fazer com os irmãos aqui, perseveravam na doutrina. Isso quer dizer que eles perseveravam, porque a doutrina é a palavra, perseveravam na palavra de Deus. E não pode existir avivamento sem a Bíblia. A palavra de Deus é a Bíblia. Não pode existir avivamento na minha vida, na vida de ninguém, se a pessoa não se apegar com a palavra de Deus, não ler a Bíblia, não buscar, conhecer, viver. Perseveravam na doutrina, tinham intimidade com a palavra. Perseverar é ter intimidade, não é aquela questão de ver somente a hora que convém, mas ter aquele desejo, aquela vontade de estar vendo a palavra de Deus, ouvindo a voz de Deus. Avivamento sem Bíblia é árvore sem raiz, ou com pouca raiz. E nós vemos, meus irmãos, no decorrer da passagem da nossa vida, e outros mais antigos puderam ver isso, quantas pessoas que não tiveram coração na sua crença? Quantas pessoas que começaram a desanimar? Por quê? Porque não tinham raiz, não firmaram sua raiz. De repente, o que tomou conta da sua vida foi apenas a emoção. Mas não tiveram perseverança, não perseveraram na palavra de Deus.
A outra palavra que nós vemos aqui ainda, no versículo 42, diz assim: e na comunhão, eles perseveravam também na comunhão. Não apenas essa comunhão, meus irmãos, é tão importante nós estarmos pensando um pouco, não é apenas um ajuntamento, essa comunhão não é apenas estar junto. Eles estavam juntos, mas desfrutavam da comunhão do Espírito. Uma igreja avivada, os muros são derrubados e não há separação entre os irmãos. Quando fala de muros, os muros são derrubados, nós muitas vezes não podemos estar pensando, mas que muros são esses? Uma igreja avivada não há separação. Quando eles participavam, eles tinham comunhão, viam em comunhão. Os muros da separação, muitas vezes, as nossas diferenças. Às vezes, coisinhas tão pequenas nós fazemos que se torne tão grande, a ponto de um irmão ficar tão triste e deixar de estar, não ter mais prazer de estar na casa de Deus. De repente, pode estar acontecendo na minha vida, na sua vida, na vida dos irmãos nas igrejas, muros que separam as pessoas. Então, uma igreja avivada, esses muros são derrubados. Está no Salmo 133, versículo 3, é um texto bem conhecido nosso, que fala que é bom viver unido aos irmãos. E lá no final do Salmo, ele diz assim: ali ordena o Senhor a sua bênção. Então, se Deus, Ele vê a nossa união, a nossa comunhão, a nossa vida, intimidade com Ele, uma vida de paz, uma vida de alegria. A palavra de Deus diz que ali ordena o Senhor a sua bênção. E quando Deus ordena a sua bênção na nossa vida como igreja, nós não ficamos sossegados sem falar de Jesus. Quando Deus fala conosco, o nosso coração arde, porque nós precisamos falar de Jesus. Nós somos incomodados, o Espírito Santo nos incomoda. Nós não podemos ficar parados. No versículo 42 ainda, irmãos, nós vemos mais uma colocação importante no partir do pão e nas orações. Quando fala na oração, perseverar na oração. Aqueles irmãos que deixaram, como diz, suas marcas, ficou registrado para que hoje, a igreja de hoje, também possa ver os princípios, também possa aplicar esse princípio na vida, na nossa vida. Quando nós falamos, precisamos ter uma semana de oração na igreja. Ah, que legal! Na igreja de Maringá tem uma semana de oração. E será, meus irmãos, uma pergunta: será que as paredes oram? Nós sabemos que não. Quem ora é a igreja somos nós. Se nós estivermos aqui, nós vamos orar. Essa semana de oração é para os irmãos, é para a igreja. Sem oração não há avivamento. A oração é o combustível que nos alimenta a nossa alma. Devemos ter prazer na oração e preservar e perseverar nela. Então nós vemos aqui, somente nesse primeiro versículo 42, nós tiramos 3 pontos importantes do nosso texto. Poderíamos tirar muito mais. Nós tiramos 3 apenas desse primeiro versículo. Uma das tragédias que comete a igreja é acostumar com o sagrado e não ser impactado pelas coisas celestiais. O que é isso? Isso é sentir-se tocado por Deus. Muitas vezes a igreja
está voltando, repetindo, somos nós. Não ouvimos a voz de Deus. E só ouvimos a voz de Deus através da palavra de Deus. Se não lermos a palavra de Deus, não passaremos no início, não podemos ouvir a sua voz. Às vezes achamos que tudo está bom, como está, mas não está. Precisamos mais. A palavra de Deus diz que nós precisamos seguir a paz, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos sempre procurar estar melhorando cada dia mais. Isso é perseverança. Vamos lá, meus irmãos, no versículo número 46. Diz assim: diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Nós vemos aqui apego à casa de Deus. Versículo 46, nós vemos que diariamente perseveravam unânimes no templo. Quer dizer, eles tinham esse prazer de estar na casa de Deus, perseveravam unânimes no templo, amavam a casa de Deus, tinham o prazer de estarem juntos no templo. No Salmo 122, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse versículo é bastante conhecido de todos, desde as crianças. Eu me lembro que foi se não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros versículos que, quando eu comecei a ler a Bíblia, há muito tempo atrás, um versículo que estava marcado, e até hoje está marcado: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegria, sentir a alegria de estar à casa de Deus. Alegria é fruto do Espírito. Algumas pessoas fazendo é um fruto do Espírito. Não é um fruto, é um fruto. É o fruto do Espírito na vida dos cristãos. Os apóstolos, mesmo açoitados e humilhados, não perdiam a alegria. Conforme quando eu disse no início, que às vezes quando lemos os textos de Atos dos Apóstolos, a gente fica envergonhado. Realmente, meus irmãos, quando nós vemos os apóstolos mesmo açoitados e humilhados, não perdiam a alegria. Em Atos 5, 42, fala sobre isso. E em Atos 16, 22 e 25, também fala: eles transbordavam de alegria a ponto de cantar, mesmo estando amarrados com os pés em tronco. Os irmãos, se nós pararmos para pensar, como que os irmãos da igreja primitiva sofreram, hoje a gente, com pouquinha coisa, a gente vamos deixar de ir à casa de Deus, vou deixar da igreja, vou deixar da comunhão dos irmãos, por pouca coisa, às vezes por coisa que não deu certo na minha vida, dentro de ter um negócio, algo que eu gostaria tanto, um emprego, às vezes, fiquei decepcionado. Os irmãos, e aquelas pessoas, aqueles irmãos passaram, quanto mais eles sofriam as ameaças, quanto mais eles sofriam as perseguições, mais eles se apegavam com Deus, a ponto de cantar mesmo estando amarrados. No versículo 47, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo, enquanto isso acrescentávamos ao Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Louvor a Deus, louvavam a Deus. Uma igreja avivada e alegre deixa de lado a murmuração e as queixas para tributar a Deus louvor. Nós sabemos disso, vamos falar que não é nenhuma novidade. As queixas, as murmurações existem em todo lugar.
no nosso trabalho, na escola, onde você vai, se você está na fila do banco, você vê as queixas, se você está em qualquer lugar, você vê as queixas, reclamação a todo momento. Nós que nós vemos aqui, louvado a Deus, olha, a igreja privada é alegre, deixa de lado a murmuração e as queixas para tributar a Deus louvores. Quando o nosso irmão Rubens orou a Deus, agradecendo a Deus por essa chuva, muitas pessoas, nós sabemos disso, estão falando: por que tanta chuva? Estou cansado, estou enjoado. Ao invés de louvar, maldize. Outros já disse: chove tanto agora para faltar depois. Como se as pessoas como se nós pudéssemos regular o tempo. Sabemos que tudo pertence a Deus. Ainda no versículo 47, nós vemos a simpatia do povo. Estamos chegando ao final da nossa reflexão. No versículo 47 ainda nós vemos louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Simpatia dos de fora. O que acontecia com aquela igreja? Aquela igreja crescia cada dia mais. O que diz aqui: enquanto isso apresentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O que esse versículo nos mostra? Que o povo de Deus tem que ser um povo diferente, um povo que louva a Deus e vive aquilo que fala. Eles contagiavam os de fora pela maneira, pela simpatia que viviam, refletiam no bom perfume de Cristo. A palavra de Deus diz que nós precisamos ser, ela fala assim, não precisamos, somos o bom perfume de Cristo. E esse perfume que as pessoas possam sentir esse perfume. Viviam aquilo que pregavam, e isso atraiu as pessoas para Cristo. Quando nós vivemos aquilo que pregamos, nós temos o quê? Autoridade. Mas se nós não vivemos aquilo que pregamos, podemos ser desmascarados. Ainda no versículo 47 nós vemos um crescimento, quando fala lá, enquanto isso apresentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos, um crescimento numérico. A gente às vezes ouve pessoas dizendo assim: não estão preocupados com o número, estão preocupados com qualidade. Realmente nós não convertemos pessoas, quem converte o Senhor. O que está falando no final do versículo? Que o povo fazia parte deles, louvando a Deus, contava com a simpatia de todo o povo. O que acontecia então? Enquanto isso, acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, quem acrescentava? O Senhor. O que acontece hoje nos nossos dias? Muitas vezes a igreja não cresce, não desenvolve. Será que não é muitas vezes pessoas que estão tendo uma má influência? Pessoas que envergonham o Evangelho, que ao invés de atrair pessoas, afastam pessoas. Onde há crescimento com qualidade, precisamos crescer com qualidade, entendimento, que nós estudamos para escola dominical. Onde há crescimento com qualidade, Deus dá o crescimento qualitativo.
onde o crescimento em Jesus, onde nós crescemos em Cristo, Deus dá crescimento nele. Esse crescimento numérico, Deus sim dá, não é nós. Esse versículo 47 deixa bem claro. Se nós fizermos a nossa parte, abrir a nossa boca, falar de Jesus, viver aquilo que pregamos, as pessoas vêm e o Espírito Santo toca os seus corações, quebrando essas pessoas e rendem a Jesus. E nós vemos que quando Pedro pregava, houve uma conversão de mais de 3.000 pessoas. Aqui mesmo, um pouco antes, nós vemos aqui um versículo, número 40 e 41, aí no versículo capítulo 2, vamos ver, diz assim: com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitavam a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Quem fez essa obra? O próprio Deus. Mas as pessoas, quando eu estava pregando, foi usado como instrumento. Eu também sou usado como instrumento. Não tenho esse poder de converter ninguém, mas a minha parte eu preciso fazer. E eu sei que a gente tem falhado muito. E se nós sentimos que temos falhado, é o momento de nós estarmos arregaçando as mãos e trabalhar. O Senhor Jesus, certa vez, ele disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E Jesus, ele sabia muito bem da dificuldade que o homem tem em trabalhar para ele. Os trabalhadores são poucos. Ele diz: rogamos, pois, ao Senhor da seara, que manda trabalhadores. Nós somos esses trabalhadores, precisamos sair. Não vamos apelar para o nosso irmão, para aquele que muitas vezes está um pouco tímido, está um pouco desanimado. Passamos a nossa parte para a honra e glória do Senhor. Amém? Estamos chegando ao final do estudo e quero agradecer a Deus por cada vida. Nesse momento, mesmo com chuva, estamos aqui no pequeno mundo, mas com certeza a palavra de Deus falou enquanto nós necessitamos. Que Deus seja abençoado. Vamos colocar em pé e vamos orar e encerrar o estudo. Lembrando, que nós não vamos embora sem tomar um chazinho, tá? Vamos orar. Pai Santo, amado, queremos te agradecer por esse momento, culto. Agradecer ao Deus por cada vida, te agradecer pela tua palavra, nossos olhos, para o nosso coração. Abençoa os gabinete, cada irmão que está aqui, abençoa aqueles que não puderam vir, Deus. O Senhor conhece as dificuldades, as pessoas que têm dificuldade de sair de casa, Pai, às vezes não tem carro. Esses irmãos, Pai, que esteja abençoando, dando a tua graça, cuidando de cada um, os idosos, os enfermos, os que estão viajando, que estão trabalhando. O Senhor, Deus, trabalha no coração deles, dá a tua paz. Pedimos a Deus sobre o Senhor semana de bênção, paz e alegria, de vitórias. Em nome e por amor de Jesus, nos oramos agradecidos, com perdão dos nossos pecados. Amém.